tudo isso, Moisés pergunta: e Senhor, para que tu queres tanta oferta? E Deus diz então: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então veja o que Deus diz para o povo de Israel, aqui para Moisés: olha, faça-me um santuário. Eu quero que vocês construam um tabernáculo. Faça-me uma tenda. Eu quero morar entre vocês, no meio do povo, no meio de vocês, povo de Israel. Mas como Deus poderia simplesmente habitar no meio daquelas pessoas? Então Deus disse: façam-me um santuário, façam-me uma tenda, façam-me uma casa, para que, estando eu dentro desta casa, eu possa habitar no meio de vocês. É lógico que isso aqui é uma figura, assim, um tanto, como eu posso colocar, um tanto humana, porque na verdade todo o Antigo Testamento vai dizer alto e bom som, como também o Novo vai ratificar, dizendo que Deus não habita numa casa feita por mãos humanas. Mas veja que nós estamos aqui tratando com a lei. E o que Hebreus capítulo 10, versículo 1 nos diz acerca da lei? Diz que a lei tem sombras e figuras das coisas que haviam de vir, não porém a realidade das coisas. Então o próprio livro de Hebreus capítulo 10 diz que a lei, aqui no caso esses elementos todos aqui que Deus dá ao povo de Israel, tem um aspecto meramente simbólico. É como se fosse uma sombra de algo vindouro. Então logo quando nós lemos aqui Êxodo capítulo 25, e essa é a maneira que eu quero que os irmãos leiam a Escritura, que os irmãos leiam Apocalipse 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens, que os irmãos vejam a Nova Jerusalém descendo enquanto o tabernáculo de Deus. De lá vocês vêm para cá, para Êxodo 25, em que vocês vão vislumbrar o quê? A figura de uma realidade vindoura. A Nova Jerusalém fala de uma realidade futura. Então nós vamos começar a discernir essa realidade futura a partir das sombras e figuras da lei, que nos diz que Deus ordenou que o povo de Israel fizesse uma tenda, fizesse um santuário, fizesse um tabernáculo para que Deus pudesse estar dentro deles. E nós temos que ver três coisas. Primeiro, o desejo de Deus de estar entre os homens. Segundo, a tenda dentro da qual Deus habitaria. E terceiro, os homens que estariam em volta desta tenda. Interessante, Moisés fez o tabernáculo, foi concluído. Os irmãos lerem o capítulo 40 do livro de Êxodo, verão como que quando Moisés concluiu aquela obra e dedicou-a ao Senhor, é dito que a glória de Deus encheu aquele tabernáculo. Ou seja, Deus entrou para dentro daquele tabernáculo, encheu aquele tabernáculo, e agora então aquele tabernáculo tornou-se o centro do povo de Israel. Ou seja, enquanto o povo de Israel estava peregrino no deserto, o santuário era armado exatamente no meio do arraial. Ficava uma tribo, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste. E o santuário ficava no meio. Então nós podemos olhar para a experiência do povo de Israel e ver ali os homens em volta de uma tenda, e dentro dessa tenda o próprio Deus que ali habitava pedagogicamente. Quando eu falo habitava pedagogicamente, é para que ninguém caia no erro de imaginar que é possível que Deus habite uma tenda, habite uma casa. Aquele de quem é dito, inclusive o próprio Salomão, que posteriormente construiu para Deus o grande templo fixo em Jerusalém, na sua oração de dedicação do templo, ele orou dizendo: ó Deus, nem o céu dos céus te pode conter. Ou seja, em nenhum lugar do universo pode conter a Deus, porque Deus é maior do que o próprio universo. Deus é maior do que tudo que é criado. Então não podemos jamais imaginar que Deus habitaria uma tenda feita por um grupo de beduínos e peregrinos como o povo de Israel. Mas isso, na verdade, era um ensinamento. Deus quer nos ensinar algo. Agora, o pior é quando alguém, em pleno século 21, uma pessoa aparentemente tão culta e tão sábia, chega a ponto de querer reproduzir a tenda.
lá no Brás.